Bem-vindos a mais uma edição de Gente com História. Hoje vamos até Gondomar, desta vez até São Pedro da Cova, onde já tenho à minha espera a professora Gorete Portela, a professora do ensino especial, da educação especial. Boa noite, Gorete. Obrigado por aqui estares. Eu gostaria que fizesse uma breve apresentação da pessoa que és. Além de professora, como pessoa, quem és tu? Olha, Américo, eu chamo Gorete, tenho 59 anos, nascida em Fanzeres, mas resido aqui em São Pedro da Cova há 37 anos, precisamente. Ahm, e, portanto, fiz E o já meu agora, meus parabéns, porque sei que fizeste há poucos anos, há poucos dias, anos de casada, aniversário de casamento, exatamente, sim, senhor. 37, exatamente, Américo. Hum. Portanto, tenho 3 filhos, uma rapariga, também com 37 anos, ainda não tem, vai fazer. Tenho um rapaz com 32 e um com 24, e também sou avó de 2 netas, da Maria com 7, da Francisca com 16 meses, e vou ser E venho brevemente entrar a avó caminho, não é? de um Tomás, exatamente, que Ai, ao eu final tomar, é um Tomás, não exatamente. tomar. Portanto, fiz o meu percurso académico aqui entre Fanzeres, Gondomar e depois Liceu Rainha Santa Isabel, e depois fui para o Magistério Primário do Porto, tirei o meu curso de Educação de Infância, e fui trabalhar para um colégio privado, para um colégio, muito conceituado, a convite. Durante 18 anos, adorei trabalhar lá, foi uma grande escola de vida para mim, um colégio católico. E entretanto, portanto, um colégio católico, mas com uma homogeneidade de alunos bastante grande. E o que é E que a minha fazias lá nesse colégio? Que era área educadora de era a tua? infância, educação de infância, era A educadora de educação. infância. Trabalhava com meninos entre os 3 e os 6 anos. Mas Era uma paixão, para realmente. todas, era para todas as crianças, não tinha nada a ver com a deficiência. Não, não, porque na altura eu ainda não tinha feito nenhuma especialização. E, Exato. portanto, e nessa altura também, portanto, não havia crianças com deficiências, pelo menos com deficiências cognitivas e acentuadas no colégio, portanto, havia uma homogeneidade muito grande, desculpem. Entretanto, tenho na família uma prima, que é como se fosse minha irmã, que tem um filho absolutamente normal, sem problemas, e que com 2 anos e após uma cirurgia cardíaca fica com déficit motor e cognitivo grave. Portanto, essa prima é exatamente da minha idade, e comecei a viver outro lado da vida, não é? Do que a deficiência trouxe a esta minha prima, à família em si, e uma vontade muito grande de começar a ajudar. E, portanto, foi aí que eu fiz a especialização. Fiz uma especialização, portanto, em educação especial, as denominadas problemáticas de risco, mas muito voltadas para o domínio cognitivo, para o domínio mental. E depois dei o salto para o público. Fui trabalhar para Paredes um ano, na altura só a nível da educação de infância, da educação pré-escolar. E logo a seguir vim para, imaginem, parar a São Pedro da Cova, a minha terra, a terra onde moro já há 37 anos, e vim parar ao agrupamento de escolas onde os meus filhos fizeram o seu percurso académico. E filo, costuma-se dizer que gente do pé da terra não faz milagres, não é? Uhum. Eu sabia o risco que podia correr, mas também tinha uma dívida de gratidão muito grande para com as escolas onde os meus filhos andaram. Eu era uma mãe normalmente bastante ausente nessa altura, porque sempre que era o dia da mãe nas escolas deles, também era o dia da mãe
no colégio onde eu trabalhava, portanto, eu nunca podia estar com eles. E, portanto, quando era o dia da mãe, é o pai, não é? Pronto, era mais ou menos a mesma coisa. E, portanto, eu sentia que tinha uma dívida de gratidão muito grande para com a escola onde os meus filhos andaram. E tornei-me efetivamente professora dessa escola e já professora de educação especial. Portanto, vim trabalhar para contexto, São Pedro da Cova devem, se não conhecerem, com uma simples pesquisa conseguem perceber. Portanto, é um meio que está em evolução, felizmente, mas um meio ainda com muitas Mas é fragilidades. muito conhecido por causa das polémicas das minas, não é? Sim, também, sim, sim. Eu sou neta de mineiro também. Uhum. E a polémica dos resíduos tóxicos, não Tóxicos, é? sim, Isso tudo, sim. talvez por aí. Sim, mas sobretudo, portanto, nós temos 4 bairros sociais próximos aqui, circundantes à escola, e, portanto, já percebemos só por aqui que é um meio efetivamente complicado, um meio desfavorecido, e que eu sentia que poderia eventualmente fazer alguma coisa também pelo agrupamento onde os meus filhos andaram. E, Encontraste aí um grande desafio. e encontrei aqui um grande desafio. Encontrei um grande desafio na dita educação especial. Educação especial que também, portanto, eu estou na educação especial desde 2002, portanto, isto vai para 20 anos. E o meu grande desafio, aquilo que me interpelava logo na altura, era aquela vontade de não deixar alunos para trás, de não deixar meninos para trás. Portanto, a educação especial, passado um tempo, deixou de ficar afeta aos nossos grupos de formação inicial e, portanto, um professor de educação especial passaria a poder atender e a intervir com alunos desde os 3 até ao secundário, não é? Até aos 18 anos. Portanto, nós éramos professores de educação especial da área ou 910, que é da área do domínio cognitivo e motor, ou da 320 ou da 330, que depois é da área da deficiência auditiva e da cegueira, não é? Pronto. Entretanto, comecei o meu grande desafio, não é? No agrupamento, tentar, acima de tudo, apoiar as famílias, porque não é fácil, não é nada fácil. Principalmente quando estamos a intervir com famílias com fracos recursos académicos, com fragilidades económicas e que efetivamente a sua grande preocupação é o imediato, não é? É naquele momento, portanto, a Pois forma é, o como ganha-pão e. exato, Sim, sim, sim. exatamente. E, portanto, tínhamos pais muito pouco interventivos, porque também não lhes davam a oportunidade de participar, não é? De participação. Mas agora, e agora falaste uma questão interessante, pais pouco interventivos. Há muitas razões, uma delas, se calhar, e isso tinha a ver até com o nosso passado recente, eh, os pais normalmente nunca acompanharam muitos filhos ditos normais. Aqueles que têm filhos com deficiência, ainda menos porque não acreditavam, e ainda agora alguns duvidam, que a escola faça algum proveito às crianças com déficits cognitivos, limitações físicas. Muitos pais perguntam-se, mas para que é que eles vão para a escola se depois não têm futuro? Eu ouço muitas vezes essas perguntas. Não se ouve tanto agora, mas ouvia-se muito nesse início de que tu começaste a intervir nesta área. Ainda havia muito essa dúvida: o que é que o meu filho vai fazer à escola? Porque ele não vai ter um futuro académico. Ou então o contrário, deixa-o ir, porque ele pode ser um grande aluno, pode até seguir um curso superior e pegar uma frustração porque não conseguia, não é? Exatamente. Há efetivamente essa dualidade muito grande e que tem efetivamente a ver com as expectativas que os pais têm e tudo isso também é histórico, não é? Nós sabemos que a diferença na sociedade e na escola
tem sido acolhida de forma muito diferente ao longo do tempo, desde o tempo da exclusão pura, não é? De se retirar da sociedade os deficientes, isso na Roma Antiga e na Grécia, por aí fora. Depois temos o tempo da segregação, em que a deficiência era atendida em escolas, vá lá, especiais, e mais recentemente temos um paradigma da integração e da dita inclusão. E chamamos, evocamos muitas vezes a inclusão de forma errada. Hoje em dia tudo é inclusão. Pegar num aluno, por exemplo, com um déficit cognitivo severo e colocá-lo numa sala de aula, porque ele tem 14 anos e tem que estar com os seus pares, e isso eu também concordo em absoluto, mas também concordo que para isso tem que haver condições. Porque Uhum. se não houver condições, é a forma mais perversa de exclusão que podemos estar a gerar e a criar, não é? E, portanto, eu penso que é com tudo isto que eu me tenho debatido ao longo da minha vida profissional e que, não obstante as leis que são leis, temos as leis das leis mais bem feitas, sem dúvida nenhuma, muito alinhadas com tudo o que o estado da arte vem por aí a dizer. Só que depois a aplicação na prática nem sempre é o mais favorável. Uhum. E culpa de quem? Não sei. Não sei, quer dizer, se calhar até sei, não é? Isto começa nas políticas educativas, começa também nos contextos próximos das escolas e que poderiam também ajudar as escolas e até mesmo também dentro das próprias escolas. E até das famílias que também não intervêm, que não. Exatamente. As famílias foram muito habituadas, eu penso, durante muito tempo, A a não ver terem, nas. a não terem opinião, a não serem interventivas. Exatamente. E confunde-se muito o facto de os pais e os encarregados de educação terem habilitações literárias muito cá por baixo, não é? Com Uhum. a falta de capacidade de um pai participar e dizer à escola aquilo que entende que é melhor para o próprio filho, Uhum. não é? Uhum. E isto não pode ficar realmente de fora, de Aliás, forma. quando tu começaste a trabalhar na educação, ainda não havia, quando digo educação, é mesmo antes da educação especial, não havia tradição das associações de pais, pois não. Ora bem, eu trabalhei num colégio privado e aí sim, aí já havia associações de pais. Sim, mas Isso aí já havia uma no associação de público pais. nem sempre houve. Nem sempre, sim, sim, nem Sim, sempre. sim, sim. E normalmente, queres dizer, os pais também eram dentro das escolas, o tipo de participação e o nível de participação seria pronto para ajudar numas festas, Sim, sim, sim. agora assim, a participação na vida da própria escola, efetivamente, isto tem muito que se lhe diga. E ainda é preciso fazer um caminho muito longo para termos este tipo de participação. Mas no teu Agora, caso particular isso tem acontecido, porque por aquilo que eu julgo saber, tu tens tentado e tens conseguido envolver os pais, a comunidade, as famílias, no processo de evolução de cada um. é assim, Américo, temos efetivamente, e não sou eu, é uma equipa, não é? Uma equipa que está comigo na escola, uma task force, como eu costumo dizer, Uhum. atualmente com a criação das equipas multidisciplinares e que antes de se falar da educação inclusiva, porque a educação inclusiva, o que regulamenta a educação inclusiva, saiu em julho de 2018 e já muito antes nós fazíamos as nossas ditas semanas para a inclusão. Sentíamos que o caminho era por aí e uma semana dedicávamos à participação dos pais, à participação dos próprios alunos, íamos buscar tudo aquilo que se sustentava na diferença e que de uma forma ou outra poderia enriquecer o ambiente escolar e a própria comunidade. Portanto, mesmo no contacto com associações locais, onde trabalhávamos, começámos por tentar perceber
que tínhamos tão poucos recursos na escola que podíamos procurá-los fora da escola. E tivemos situações bastante vantajosas para os alunos com deficiência na altura, e eu estou a falar essencialmente na deficiência mental, não é? Pronto. Para alunos com deficiência que efetivamente, não tendo um professor de teatro na escola, podiam, porque envolvemos também a junta de freguesia e depois mais tarde a Câmara, poderiam ir a uma associação, ter aulas de teatro gratuitamente, tinham o transporte também assegurado, e era uma forma de nós também usufruirmos de recursos da comunidade e depois também começámos a devolver à comunidade algo, porquê? Porque também tínhamos os nossos alunos envolvidos em teatros que levavam às escolas, esses teatros feitos com a associação, e portanto isto tudo foi uma forma também de envolver os pais e de envolver a própria Mas agora, comunidade. mas este relato que está aqui a fazer, ele poderia dizer que não é universal, ou seja, se calhar a maior parte dos equipamentos escolares não tem este tipo de trabalho no terreno. É assim, se calhar podem não ter, agora é assim, também tem havido uma vontade muito grande de se partilhar boas práticas. Uhum. Há projetos de inovação pedagógica muito vantajosos. Aqui em Gondomar, concretamente, as próprias equipas multidisciplinares que foram criadas no âmbito do decreto 54, que regula a educação inclusiva. Portanto, essas equipas multidisciplinares reúnem com caráter mensal, através do próprio centro de formação, para divulgar, para partilharmos práticas e penso que em rede as coisas se podem tornar mais facilitadas. Agora, a questão dos encarregados de educação, é assim, tem que haver um trabalho muito colaborativo pela parte do professor de educação especial, porque assim, agora, pronto, a terminologia educação especial ficou um bocadinho posta fora do Uso. enquadramento legal, portanto, Sim. existem os professores de educação especial e a chamada educação deixou de ser especial, é a educação inclusiva. E a educação inclusiva não é nada mais, nada menos, ou a inclusão não é nada mais, nada menos, do que permitirmos que cada aluno tenha acesso à educação, participe também, não é? Pela forma que consegue participar e com as ajudas que também precisará de ter, e para isso é preciso recursos, que participe também na vida da escola e que aprenda. E o essencial é que aprenda em conjunto com os outros. Portanto, e ao nível do agrupamento, nós temos alunos com déficits cognitivos que estão 100% em sala de aula com os seus colegas, não é? Com os seus pares. E isso é o ideal. Mas também vamos tendo alunos que, pelas suas características, pelas suas Não necessidades, conseguem estar esse tempo não todo. conseguem participar. E quando não conseguem participar, mesmo com todas as ajudas possíveis, nós temos que criar temos que criar experiências diferentes para estes alunos e o que nós fazemos e o que penso que é inovador e que acontece no meu agrupamento, concretamente, é fazermos do currículo para esses alunos, porque é um currículo letivo também para esses alunos que estão em sala de aula sempre que possam e estão também fora da sala de aula, portanto no seu centro de apoio à aprendizagem, com valências que lhes enriquecem o currículo, nomeadamente a natação, nomeadamente a oficina dos sabores, o teatro, agora temos professora para teatro, e isso é excelente, temos uma horta pedagógica, e o que é inovador no agrupamento é que tentamos fazer com que os alunos que não têm, pronto, alunos sem deficiência, possam inscrever-se nestas áreas com estes alunos para trabalhar áreas que eles adoram. Há alunos que adoram teatro, há alunos que adoram trabalhar na horta, e tudo isto acaba por ir buscar outras formas de inteligência e trazer para dentro, para a vida desses alunos. E há alguns alunos desmotivados, temos alunos desmotivados que não estão alinhados com a escola, aos quais a escola diz muito pouco, mas que efetivamente, se lhes mostrarmos outras possibilidades,
ou seja, se enriquecermos o seu currículo, eles acabam por se agarrar à escola. Portanto, acaba por ser a diferença dos alunos que se constitui numa oportunidade para que todos possam crescer e aprender. E, portanto, isto nós tem vindo em crescendo no agrupamento. Isso aí é que se pode chamar escola inclusiva, porque até aqueles alunos ditos normais são convidados a participar e se calhar, como nos estás a dizer, essa experiência de participar nas atividades extracurriculares ajudam a gostar mais das disciplinas, da aprendizagem teórica. Sem dúvida, Américo, sem dúvida, é por aí o caminho, porque, portanto, nós estamos num processo de construção, a pandemia veio efetivamente criar muitos constrangimentos Uhum. e estes alunos foram os alunos mais afetados com o ensino à distância. Isso que ninguém tenha dúvidas, não é? Já é difícil captar a atenção de um aluno Sim, sem este sim. tipo de problemáticas, já é difícil focá-lo, encontrar motivação, quanto mais nestes alunos que precisam tanto do nosso toque, tanto do nosso abraço, tanto desta relação De com os proximidade, professores, o tempo de sim, sim. proximidade, não é? Sim, sim. E E também as portanto, questões técnicas, porque a maior parte dos alunos não tem condições de manusear um computador sozinho. a maior parte dos alunos nem sequer um computador tinha, Américo. Pois, Isto depois também é questão que nós colocamos, não só para alunos com deficiência, neste caso deficiência mental, que é que estamos aqui a evocar mais, mas para alunos de meios desfavorecidos. Portanto, sim, isto sim. criou efetivamente desigualdades muito vincadas. Portanto, o que eu comecei a sentir, e a equipa, foi que estávamos a deixar inevitavelmente alunos para trás. Mesmo que os professores de educação especial, os professores do regular, eu estou a falar no primeiro ciclo, fossem à casa desses alunos, iam a casa entregar materiais para eles poderem trabalhar, pronto, com todos os cuidados. Isto era muito injusto, porque nós víamos noutros contextos alunos com essas possibilidades, e pronto, e na altura foi muito frustrante. Ainda bem que depois voltou o ensino presencial e que estes alunos foram prioritários depois, quando se retomou o ensino presencial, porque era muito difícil chegar-lhes, muito difícil mesmo. Portanto, esta pandemia se trouxe a todos aprendizagens, porque trouxe e enriqueceu-nos também do ponto de vista humano, porque começámos a dar valor a coisas que nós achávamos que estavam certas e afinal não estavam. Nestes alunos, distanciou-se um bocadinho mais, deixou-se um bocadinho mais para trás. E agora é tempo de tentarmos recuperar o tempo perdido, não é? Em muitas Uhum. das situações. Por outro lado, houve também um enriquecimento gigante na relação com os pais. Eram os pais que estavam em casa com os alunos e nós começamos efetivamente a trazer os pais para as atividades que íamos tentando fazer com eles, na periodicidade que fazíamos, e ficámos a conhecer também os verdadeiros contextos dos alunos. E eu não estou a falar só nos alunos com deficiência, estou a falar no geral. No geral, sim, sim. No geral, nós tínhamos contextos muito complicados em algumas famílias, em alguns casos, que vieram depois fazer com que percebêssemos porque é que esses alunos no ensino presencial tinham determinado tipo de problemas. E também fortaleceu, portanto, criou vínculos, criou laços mais fortes com as famílias, portanto, tivemos um pouco de tudo. Apesar da Eh, pandemia ser má, trouxe coisas boas. trouxe coisas boas e trouxe esta vontade muito grande dos alunos estarem connosco. Portanto, deves perceber e deves saber que a maior parte dos alunos com os das ditas medidas mais restritivas, não é? Portanto, que têm um currículo, vá lá, mais específico, que esses alunos também, uma grande parte desses alunos têm atestado multiusos, o que significa que esses alunos nem sequer tenham que usar máscara, porque são alunos que não conseguem estar de máscara. Sim, sim, sim. Portanto, foram os alunos que estiveram presencialmente conosco,
tivemos efetivamente um caso de Covid com esses alunos, começou numa professora e que depois houve contágio com alunos, na época em que nem sequer havia ainda vacinas, não é? Vacinação. Isto foi há um ano e pico. Mas havia também uma vontade muito grande de não perdermos o vínculo com estes alunos. Isso também depois foi muito enriquecedor. Portanto, tem sido este o caminho que nós temos. Agora, mas por aquilo que tu estás aqui a explanar e também aqui há tempos eu tive a oportunidade de falar com outra colega tua de Lisboa, que também ela está na educação especial há muito tempo, ou há algum tempo, e eu acho interessante porque eu estou a ouvir a ela e estou a ouvir a ti, e a ideia com que eu fico, aliás, já tinha, mas cada vez fico com mais a certeza de que uma escola inclusiva deveria ser uma escola totalmente diferente daquela que nós estávamos habituados a ver, em que os alunos têm aquelas cadeiras, têm aquelas disciplinas e termina ali. A escola deveria ser mais apelativa, mais de encontro às necessidades de cada aluno, não ser tão igual para todos. Isto que está a acontecer em São Pedro da Cova, no teu agrupamento, com os alunos ditos especiais, diferentes, com necessidades especiais, poderia acontecer a nível nacional com todos os alunos, porque há alunos que se calhar nunca vão conseguir tirar grandes notas, mas se fosse numa área vocacional que eles acabassem por gostar mais, seriam excelentes aprendizes de uma arte e a escola muitas vezes rouba essa capacidade da pessoa desenvolver uma arte, uma vocação que não tem que ser académica, pode ser académica no sentido de, Outro sentido, sim, no sim, sim, sentido, Américo. sim. Estamos plenamente de acordo e nós temos tido também experiências muito ricas a esse nível. Nós temos tido experiências estou-me a lembrar concretamente de uma visita no nono ano. Normalmente nós temos o serviço de psicologia, orientação, que tenta, todos os anos levava os alunos à Qualifica, à Exponor. É uma feira, vá lá onde os alunos podem perceber para que áreas poderão escolher. A nossa escola termina, o nosso agrupamento termina no nono ano, não é? Não tem secundário. Sim, sim. E havia um aluno, era um aluno com perturbação de espectro do autismo, um aluno, mas que sabia ler e escrever, portanto era um aluno de médio funcionamento, que era um aluno muito apagado, portanto, mas um aluno muito esforçado também, apagado em termos de relação, que também é próprio destes alunos, não é? E que de repente vê, ele era muito voltado para a natureza, para os animais, e na Qualifica ele depara-se com uma escola agrícola no Marco de Canaveses. E foi logo ver lá os animais, não é? Os prospectos. Eu disse-lhe: Olha, tu se calhar eras capaz de gostar deste curso, só que isto é um curso profissional, é longe, fica no Marco. E ele disse assim: Ó professora, mas eu vou para este curso. E foi com uma determinação que ele disse aquilo que eu fiquei surpreendida. E o Sim, que é sim. certo é que este aluno seguiu esse curso. Portanto, este era um aluno que nunca conseguiu tirar uma positiva à matemática, Américo, durante o percurso académico todo. Mas seguia o seu percurso académico, o currículo comum, certo? Pronto, com Sim, sim. muita ajuda e muito apoio. O que é certo é que este aluno entrou nessa escola, ficava nessa escola de segunda a sexta, vinha só passar os fins de semana à casa, um aluno que estava muitíssimo agarrado à mãe, mas a vontade dele prosseguir nesta área também era tão grande que ele foi um excelente aluno nesse curso profissional. Neste momento, este aluno está no segundo ano da faculdade, em gestão equina, acho que é em Porto Alegre. Portanto, é Pois, um caso é de um alto caso sucesso. de sucesso no meio daquilo que poderia ser um insucesso. Um insucesso. E aquilo que tu falaste é muito importante. Eu acho que, muito embora já há passos dados também em termos de legislação para a dita flexibilidade curricular, mas é uma margem pequena e isto é muito difícil ainda fazer, principalmente
as lideranças de topo, mudar o chip, como eu costumo dizer, não é? Sim, porque não existe Entender aquela mentalidade que se tem que cumprir aquele calendário, exatamente, dar e aquelas mesmo. matérias. E sabes qual é a maçada toda no meio disto tudo? É que a escola, repara uma coisa, a escola está com um currículo na mesma do século XIX, repara, quando surgiu a Revolução Industrial, não é? Veio depois a Sim, sim. escola. O currículo é basicamente o mesmo, pouco mudou. Os professores são professores do século XX. E o aborrecimento todo é que os alunos são do século XXI. Repara, currículo do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Isto é que começa a ser complicado, porque aqui efetivamente há algo que tem que se. Temos que chegar aqui a um acordo, vá lá. E os currículos deviam mudar e mudar bastante. Há componentes do currículo que atraem alunos que em termos, vá lá, de uma inteligência meramente lógica e linguística, não chegam lá, mas que depois chegam, como foi o caso desse aluno, por exemplo, para uma inteligência mais virada para a natureza, não é? Outros mais voltada, uma inteligência mais voltada para a parte gráfica, para a parte artística, e temos tido também experiências dessas, de alunos que fazem o nono ano com grandes dificuldades, mas que é aí que nós os seguramos e dizemos, olha, mas vamos ver, olha, temos depois este curso, que tu podes perfeitamente depois aceder, e que depois é numa área que, olha as disciplinas que vais ter, e quer dizer, acabamos por lhes mostrar estas valências que acabam depois por os agarrar à escola, e temos tido alunos com sucesso, e mesmo alunos com esses déficits cognitivos, por exemplo, que não sabem ler nem escrever, eles depois acabam por ter a possibilidade, chegando aí aos 15 anos, fazer o dito plano individual de transição para a vida adulta, e que normalmente o que nós fazemos aqui em São Pedro, e eu penso que noutras escolas também, é parcerias com estabelecimentos de comércio ou de indústria locais, mesmo com a própria junta de freguesia ou até com a Câmara também, e temos tido também sucesso com alunos que efetivamente não fizeram a aprendizagem da leitura e da escrita e do cálculo, mas que passaram por experiências, por exemplo, de uma padaria, e temos um aluno brilhante nessa área. Um Sim. aluno que efetivamente é padeiro e é padeiro. E não tem que ser um aluno convencionalmente especial. Pode ser um aluno dito normal, mas que não tem vocação para aquelas disciplinas Sim, convencionais. sim, 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 sim. Ou depois vêm os cursos profissionais que têm vá lá, têm uma área que todos eles têm que fazer, nomeadamente o português, a matemática, o inglês, portanto, essa é básica. E depois tem disciplinas que os alicia muito mais, não é? Que os Mas motivam. agora continuamos a bater numa tecla a mim me que inquieta um bocado, que é, imagina que eu quero, te dar um exemplo que eu nem sei se é assim, mas num curso técnico, eu quero tirar o curso de pasteleiro. Uhum. Por que é que terei que ser obrigado a fazer matemática se essa não é uma área que eu gosto? Eh, não seria muito mais vantajoso criar flexibilidades e determinadas cadeiras, pronto, eu sei que são fundamentais, mas chegando a um determinado ponto de evolução do ensino, é mais importante que tu, por causa de uma cadeira, não deixes de seguir a tua vocação, o teu gosto profissional, e possas escolher outras cadeiras que têm mais a ver com a tua maneira de ser. Podes ser padeiro e não teres matemática, ou não ter português, ou não ter história, porque há cadeiras que não são fundamentais para aquele curso, para aquela opção profissional. Mas sabes, Américo, neste caso concreto, portanto, os alunos nós chamamos alunos com adaptações curriculares significativas, que Sim, são os tais sim. alunos que não chegam a fazer a aprendizagem da leitura e da escrita. Isso é possível, porque tu constróis um currículo à medida de cada um deles. Mas depois Estás a cá entender? fora, no final do curso, têm equivalência ou ficam a meio num percurso? Olha, esta legislação, portanto, trouxe uma novidade, que é a possibilidade destes alunos também, com adaptações curriculares significativas, terem um certificado Sim, de sim. habilitação
do final da escolaridade Isso é obrigatória. bom, isso é ótimo. Isto é bom, só que depois também menciona as disciplinas, as áreas que eles frequentaram, o que também é Também, bom, não é? também, Pronto. pois, sim, é ótimo, Agora claro. é assim, isto no fundo portanto, traz em si vantagens para estes alunos que são efetivamente muito bons na prática, são alunos também muito trabalhados, não é? Que têm que ser trabalhados, e os professores de educação especial têm feito um trabalho fantástico com estes alunos na área da autonomia pessoal e social, na área da autonomia, eh, nas áreas das atividades da vida diária e por aí fora. E são alunos que criam realmente hábitos de trabalho muito fortes e que depois, Uhum. quando vão para uma empresa, podem ser muito bons. E eu tenho a certeza, eu estou a pensar num caso concreto de um aluno nosso, esse que recebeu uma proposta aqui de uma das confeitarias que não está sediada só aqui em São Pedro, tem em mais locais, a 27 de setembro, que efetivamente empregou um destes alunos e está satisfeitíssimo com o Já aluno. agora, pode mencionar o nome da empresa porque era exemplo para outras. Não há problema, posso citar o nome se quiseres. Sim, sim, foi a confeitaria 27 de setembro, é do grupo 27 de setembro, portanto há outras Sim. confeitarias por aí, e este aluno lá é um aluno muito bem remunerado, um aluno muito feliz, um funcionário muito feliz, e que tenho a certeza que dá grande rentabilidade à própria confeitaria e que ele também é muito feliz naquilo que faz, porque ele foi sempre um aluno muito feliz nas componentes práticas. Ele era um aluno feliz quando cultivava, quando ia tratar das colmeias com o pai, quando trabalhava no campo e quando trabalhou na padaria durante 3 anos, aqui uma padaria, quando fez esse tal estágio para o plano individual de transição. Ele era um aluno muito cumpridor e, portanto, ele agora acaba por ser um miúdo independente, no fundo, um miúdo que já tem os seus Sim. 20 anos, Uhum. mas tem o ordenado dele, orienta-se muitíssimo bem e é um aluno feliz e bem-sucedido. O sucesso não tem que passar só pelas vertentes académicas que é, no fundo, convergente para todos os alunos, não é? O Uhum. sucesso é o sucesso de cada um. Agora, em termos gerais, as formações que cada um de vós tem para um dia chegarem a pertencer ao ensino, à educação especial, é importante. Mas, por aquilo que tu estás aqui a dizer, depois no dia a dia, no encontro com as realidades, vocês é que vão ganhando competências se tiverem essa capacidade para reajustarem, para inovarem, para terem ideias, para dar respostas pontuais a cada situação. Ou seja, a base está lá, mas se vocês não trabalharem por vossa conta e risco e não apostarem em coisas novas, eh, o curso serve pouco, não é? Absolutamente, Américo. Para além de que há formações muito diferentes, não é? De escolas Sim, para sim. escolas, mas é isso que tu dizes, queres dizer. Isto é quase quando uma pessoa tira a carta de condução, não é? Has de perguntar à Angelina. Nós ficamos com umas bases, mas depois conduzir a sério aprendemos depois, no dia a Depois, dia. claro, claro, Exatamente. E é assim, claro. e o professor de educação especial acaba por ser um professor que está em pesquisa permanente, O que é que tu não é? aprendeste de mais assim, de mais concreto, de mais interessante, que não estava previsto quando tu fizeste a formação para esta área, eh, nem nunca te passou pelas mãos, nem pela frente dos olhos, nos manuais, que pudesse acontecer? Cita aí um caso ou dois de coisas, desafios que te apareceram que não está nos manuais. Olha, tu realmente, Américo, também foste das inspirações pela minha vida fora e tu sabes que sim, não é? Pronto, o facto de conhecer pessoas como tu, que têm essa limitação, essa deficiência e que não se resigna e que não e que realmente continua a enriquecer os contextos por onde passa, acaba por ser uma inspiração para qualquer pessoa. E efetivamente o que não está nos manuais é isso. O que não está nos manuais no fundo, esta vontade muito grande de fazermos a diferença na vida das pessoas. Uhum. E eu, quando digo um professor de educação especial, eu acho que é qualquer professor.
Sim, Qualquer sim, sim. professor tem que perceber que o que tem em mãos realmente é o ajudar a crescer, é o ajudar a crescer um aluno, uma pessoa, no fundo. E um professor marca definitivamente, ou pela positiva ou pela negativa, o percurso, ou pode marcar a vida de um aluno e de um cidadão. E Eh, vice-versa, não é? E vice-versa. e Pois. vice-versa, sem dúvida nenhuma. Mas nós, professores, também aprendemos muito com os alunos. Sabes que alguns alunos, como foi o caso deste aluno que eu falei, que está agora em Porto Alegre, hum, surpreendeu-me pela positiva. Nunca pensei que isto fosse possível. Nunca. E, no entanto, ele é um excelente aluno, muito aplicado. E depois também nos surpreende outra coisa, essa questão que tu falavas da matemática, não é? Por exemplo, porque é que eles têm que ter matemática num curso profissional? Nós também temos tido situações, e eu penso que os cursos profissionais, eu não estou a falar em facilitismo. Sabes que, efetivamente, nós temos que ser rigorosos e temos que exigir quando sabemos que não há muitas oportunidades, há poucas, e portanto elas têm que ser muito bem aproveitadas para os alunos, e portanto e nós temos a obrigação, quando digo nós, escola, nós profissionais. Agora temos que exigir também à medida daquilo que apoiamos e que ajudamos a crescer. E o que não veio nos manuais foi efetivamente estas situações, por exemplo, de alunos que têm uma dificuldade brutal, por exemplo, na matemática, até o nono ano de escolaridade, e depois entram num curso profissional onde têm que fazer a matemática, pode ser uma matemática com um cariz, se calhar, um bocadinho mais prático, menos teórico, mas o que é certo é que estes alunos, depois, a motivação é de tal ordem que eles conseguem fazer esta disciplina. Eu tenho aqui no meu Messenger de uma aluna que nunca conseguiu fazer matemática até o nono ano, também. Neste momento está num curso técnico de auxiliar de saúde. Entrou, portanto já está no 11º ano, no segundo ano do curso profissional. É uma excelente aluna. Aqui há dias mandou-me e disse-me assim na mensagem dela: professora, veja, a minha nota de matemática era probabilidade se ela tinha um 17. E eu Pois. disse: oh, Ana, os meus parabéns, Ana, os meus parabéns. E ela depois dizia-me: sabe, professora, estou a ponderar seguir a enfermagem, a seguir. Esta menina no 8º ano, no nono, isto era quase impensável. Ela encontrou o caminho dela, mas teve que encontrar pessoas neste percurso que lhe dissessem assim: olha, tens isto aqui à tua disposição, tu se quiseres tu consegues, vá lá, anda, E caminha, essas nós pessoas, em vamos. termos gerais, em princípio, são as pessoas que, como tu, se dedicam quase 24 horas por dia a estas causas. Américo, não são pessoas como eu, percebes? São pessoas que efetivamente zelam pelo bem-estar e pelo crescimento dos seus alunos. A escola toda devia ser inclusiva. Eu acho Sim, que devia ser escola. E claro. nós não devíamos estar a falar em inclusão neste Mas é momento. que tu falas de uma maneira que quem está a ouvir já percebeu que tu vives isto a tempo inteiro, ou seja, tu acordas a pensar na escola e adormeces a pensar na escola, quando digo na escola, nas pessoas, não é? Eh, Sim, a escola é feita de pessoas, Pronto, essencialmente, mas Américo. muitas vezes eu ligo-te e tu estás na escola a uma hora que já era suposto estar em casa, com os filhos, com o marido, e estás na escola. Era assim há pouco tempo, creio que nem é. Ainda Quantas, é, Américo, ainda é. quantas vezes o teu marido me dizia, e isto acho que não é confidência, até é bonito que se partilhe, que tinha dias que quase que nem te via, porque tu saías cedo e entravas tarde, quer dizer, não é um bocado perigoso, e isto aqui perigosidade, entre aspas, uma pessoa como tu, que se dedica tanto àquilo que ama, àquilo que abraçou, que é realmente esta a franja da população que carece de alguém que se interesse, que se empenhe na evolução dessas pessoas, nós chegamos a um perigo, porque pode deixar para trás uma família, os filhos, não os ver crescer tanto como se fosse numa profissão em que tivesse um horário. Eu entro às 8, saio às 5, porque tu, como outros colegas teus, não és única, creio eu que há muito mais,
se calhar não tantos como eu gostaria que houvesse, ou era bom que houvesse, mas há muitos, de certeza, que não têm uma hora de entrar nem uma hora de sair, saem quando podem. Sabes que a vida de um professor, hoje em dia, Américo, seja ele qual for, é uma vida muito exigente. Nós temos super-heróis na educação hoje em dia, com Uhum. muitas fragilidades, com muitos constrangimentos, mas em média, e eu conheço muitos professores, e olha que a grande maioria dos professores não tem horas de se desligar do trabalho. Pronto, é uma realidade. No meu caso concreto, é assim, eu também acho que os meus filhos foram, e o meu marido também, conheceram-me sempre assim, portanto, muito dada a causas. E eu sinto que isto de ser professor também é uma missão, sabes? Uhum. Eu sinto que não preciso de estar em África neste momento, porque tenho aqui algo também, tenho aqui um trabalho que parte dele é efetivamente voluntariado, Sim. porque as minhas horas de trabalho, as horas que o Ministério me paga, não são estas. Portanto, neste momento, como tu sabes, eu penso que já disse, eu estou na direção sou subdiretora do agrupamento. Estou efetivamente muito ligada à equipa multidisciplinar, sou coordenadora da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, portanto, passa muito pelas mãos dos 1.300 e tal alunos do agrupamento, a franja, a preocupação com estes alunos que vão ficando para trás e tentando, e é isto que uma direção, é isto que uma liderança de topo tem que fazer, é dentro dos recursos que tem, tentar reivindicar e tentar fazer o seu melhor para dar condições para que se trabalhe com estes alunos. E este aspecto da inovação, da criatividade, tem que estar sempre presente. Tem que estar sempre presente aí. Agora, mas esta envolvência tão grande que tens tido, eh, e eu conheço um pouco da realidade que estamos aqui a conversar, também se calhar ajudou muito a tua família a crescer, ou seja, os teus filhos, o teu marido, as pessoas que vivem contigo, aprenderam a ver em ti um exemplo a seguir, ou seja, eles um dia, como profissionais que são, também vão tentar seguir as suas pegadas, dar-se mais que puderem à causa. Pode ir por aí também um exemplo de vida, não? Sim, sabes, quando eu fiz, sabes que eu ainda estou a estudar, não é? Sou eterna estudante. Sim, Eu estou a sim. acabar agora o meu doutoramento e o meu doutoramento está mesmo aí, portanto, já entreguei a minha tese sabes em que área é, não é? É Sim, na área sim. da educação inclusiva. Pronto, é um estudo de caso dentro do Então, meu se não próprio. fosse, era de estranhar. Se não fosse era de estranhar, exatamente. Mas é algo, é um contributo um pequeno contributo que eu espero dar para que mais organizações escolares ousem desafiar-se elas próprias para tentarmos. E repara uma coisa, eu quando falo, pode parecer que tudo isto é um mar de rosas, que é tudo perfeito. Não, isto é um processo sempre, sempre, sempre em construção. E muitas vezes tu pões 3 ou 4 blocos e achas que aqueles blocos estão alinhadinhos, certinhos, e depois dizes, ai não, mas está ali um que está desalinhado, vamos ver o que é que. Então vamos às bases, há aqui qualquer coisa na base que não está bem. E portanto tudo isto é um pensar e um repensar e um agir e um retroagir e o tentar também dar segurança e dar força a colegas, porque é assim, no meu agrupamento, e isso é algo que nós fizemos questão logo de fazer, foi fazer com que tivéssemos um professor de educação especial, porque o professor de educação especial é um especialista em diferenciação, ele formou-se nessa área, de uma forma ou de outra. E, portanto, é uma pena, é que hoje em dia, eu não sei como é que estão a funcionar, mas por aquilo que me tenho percebido, ainda estamos um bocadinho de longe das próprias escolas superiores de educação e universidades prepararem efetivamente, eles também não se preparam quando chegam, não chegam preparados às escolas, vão se preparando pela vida fora e ao fim de 37 anos ou 38 de profissão como eu tenho na área da educação, continuam em construção, não é? Mas queres dizer, mas penso que se deveria ainda assim
alinhar mais a escola por princípios destes, até Uhum. porque está mais do que provado que as escolas de qualidade têm que ser obrigatoriamente escolas inclusivas. A inclusão é um dos critérios da qualidade dentro de uma organização escolar. Isto não é só para aqui, isto é a nível do estado da arte, o que nos diz a investigação, é por aí. E nós temos que nos alinhar por aí, Américo, porque sempre que uma organização, sempre que uma escola deixa alunos para trás, não está a cumprir com a sua função, certo? Mas E sejam as problemáticas que forem, que forem, no claro. âmbito da deficiência, no âmbito cultural, portanto, e há imensos projetos em que nós estamos envolvidos e pronto, também é preciso ter cuidado às vezes com os muitos projetos, porque às vezes são demais, não é? E perdemos um Claro, bocadinho de projetos. claro, claro. Mas todos aqueles que realmente conseguem fazer convergir estes pressupostos para a educação inclusiva, em que os alunos se sentem efetivamente pertença de uma comunidade, se sentem respeitados, acolhidos, e quando digo os alunos, digo as famílias, digo os próprios professores. Quando os professores se sentem bem dentro de um contexto escolar, e penso que a maior parte dos professores do meu agrupamento sentem-se bem, os auxiliares, os assistentes, os técnicos, são pessoas que se identificam e que efetivamente se alinham com este tipo de trabalho. É assim, agora, claro que as pessoas que nos estão a ver e a escutar já se perceberam que há muita afinidade entre ti e mim. Eu tenho que confessar que sou testemunha de algumas coisas que tu tens desenvolvido, e uma delas é a boa relação que tens sempre com os teus colegas. Eu participei em algumas atividades, sobretudo naquelas em que se celebra o Dia da Pessoa com Deficiência, o Dia Internacional do Deficiente, e nota-se uma grande empatia, uma grande cumplicidade da tua equipa, da equipa de ensino especial, e não só da escola, da junta, da, da igreja. Tu consegues mobilizar e movimentar à tua volta um mundo de pessoas que se unem para te ajudar a construir este sonho. Quais são os ingredientes, qual é a receita que tu usas, isto se calhar é difícil explicar, para ter sempre à tua volta gente que deposita toda a confiança, é quase uma confiança cega, e está ali para te ajudar, e sozinho é que tu consegues também, claro, mas apostam que assim é que vale a pena. E eu sou testemunha disso. Muita gente tem-te acompanhado e apoiado e incentivado e dado a cara à luta contigo também. Isso é bonito ver-se. Nem sempre é fácil acontecer. Eu repito, quais são os ingredientes, quais são qual é a varinha mágica que tu tens para que isto aconteça? Não é só o gostares do que fazes, deves ter outro condimento qualquer em ti que faz com que isto aconteça. Olha, Américo, nunca pensei ter que responder a uma pergunta dessas, mas também já te conheço o suficiente para saber que de repente tu sais com estas coisas, não é? É assim, olha, eu penso que um dos ingredientes é talvez também um defeito meu, que é um bocadinho a teimosia, sabes? Eu sou um bocadinho teimosa também nestas coisas. Não desisto com facilidade. E depois há algo que eu penso, é assim, tu tens duas possibilidades de lidar com os problemas. Se tu os sentes, e é muito bom que tu os sintas, efetivamente, porque quando não os sentes, és realmente insensível a estas questões, porque tu, quando os sentes, tens duas alternativas. Ou dizes, não tenho recursos, cruzas os braços e dizes, não vou fazer nada porque não tenho recursos, não há meios, e então culpas
as políticas educativas, as políticas locais, culpas os colegas, culpas a escola, culpas a direção e culpas tudo, e pronto, e ficas com aquela sensação de dever cumprido. Ou então dizes, temos aqui se calhar um problema, então vamos utilizar o que temos à nossa volta, não é? E quando eu te disse que o facto que há gente que pensa e que diz, ó, santos do pé da porta não fazem milagres, é assim, eu nunca concordei muito com isso. Portanto, eu acho que pelo facto de estar aqui neste meio há 36, 37 anos, isso também me deu um conhecimento muito grande e uma relação de confiança com o próprio meio, com as próprias instituições. E não nos temos dado mal a esse nível. A esse nível temos construído assim relações sustentadas, fortes, tentar ver o que é que podemos tirar daqui e da acolá e depois também o que podemos devolver onde tiramos. Isso é muito importante e efetivamente temos, olha, uma das nossas preocupações neste momento, e as pessoas dizem o que é que tu já estás a pensar agora, e efetivamente uma das minhas grandes preocupações é a transição para a vida ativa, Uhum. principalmente destes alunos com déficits cognitivos profundos, Américo, estes meninos Sim, que vinham das porque unidades. é pena chegarem ao fim da escolaridade e retrocederem, porque depois não há respostas. Não há, queres dizer, haverá uma ou outra, mas não há respostas para todos, de forma alguma, Américo, não vale a pena escamotear. Nós temos alunos que saem com 18 anos e que nós os vemos muitas vezes, quando passo de carro, incomodou-me bastante ver uma das alunas, vive num prédio e vê-la várias vezes à janela Enfim, da casa onde mora, portanto, a ver cá para fora. Isto não devia acontecer. E, portanto, e acredita que e mesmo a brevemente. maioria dos caos depois não desenvolvem capacidades que deviam desenvolver, porque é E mais os que têm fácil. e mesmo assim não há capacidade para Não há todos os capacidade. alunos, Sim, Américo, sim. não há. Nós temos pais a tentar inscrever meninos já com muita antecedência e que não conseguem, e eu partilho neste momento da ansiedade E da angústia que. dessas famílias, Sim, dessa sim. angústia que dizem: "Mas então como é que vai ser? Então vamos", e portanto, olha, quiçá, possa ser a próxima luta agora a seguir, tentar ver se conseguimos algumas respostas localmente. Alguma coisa tem que ser feito, América, e tem que começar por algum lado, não é? Isso é a certeza que neste momento eu tenho, é que, olha, é esta falta da minha parte, eu vou dizer, esta inquietação permanente, sabes? Mas que eu acho que vais conseguir, também conhecendo como te conheço, se não conseguires completamente, vais conseguir lançar raízes e sementes para que no futuro isso aconteça. Ou me engano muito, isso vai acontecer, porque se isso te inquieta, é seguro que não vais descansar enquanto isso te inquietar. E quando assim é, a vitória está quase. Portanto, eu confio perfeitamente que É muito este, difícil, sabes, este América? hiato Há vai. muitas burocracias para ser Eu ultrapassada, sei, eu há sei. muitas condições, mas é assim, eu também acredito que não estou sozinha. Sabes Pois que não. Tem estado no Sim, meu caminho em primeiro lugar e sim, sim. também te digo, acho que esta força tem que me vir de algum lado. Sabes também a própria passagem pelo secretariado da Pastoral da Saúde me fez abrir horizontes também para as pessoas que acabam por, mesmo sem ser pela deficiência, que estão excluídas de participar e que nós tentamos ajudar a participar e que gostaríamos que participassem com muito mais frequência na vida comunitária, na vida paroquial. E isso é outra luta, não é? Porque normalmente as pessoas ditas sãs, normais, preferem fazer por eles do que com eles. Exato, exato, exato. Sem Uhum. dúvida, sem dúvida, É que é sem mais dúvida. fácil não ter trabalho do que trabalhar com eles. Pois é, pois o Pois, grande desafio é esse, é sabes? esse Mas mesmo. também é aí que nós ficamos muitíssimo mais ricos. Ricos. Eu, Uhum. aqui há dias dizia ao padre Fernando Rosas, daqui, que nós temos aqui realmente um movimento Fé e Luz também aqui bastante já enraizado na paróquia, e eu dizia-lhe, é incrível, isto é efetivamente inclusão.
quando tu percebes que na Eucaristia das 11, no segundo domingo, tu sais de lá muito mais rica, Américo. Porquê? Porque tu tens um conjunto de crianças, de jovens e de adultos com deficiência a participar com as suas famílias e enriquecem a celebração de uma forma que tu cresces ali dentro, cresces enquanto cristão, enquanto ser humano. E estes são os princípios da verdadeira inclusão. E tu agora tocaste-me até sensível nesta questão da fé. Vem aí a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa 2023. Qual é a sensação que estás a ter a nível de igreja, a nível de diocese também, da importância que está a ser dada a chamar a população mais fragilizada a participar nesta jornada? Achas que há, no teu caso aí da paróquia, há essa sensibilidade para levar jovens que ninguém quer saber deles, ninguém os tem como pessoas de fé e que precisam de viver a sua fé em comunidade? Ou achas que vai haver realmente a oportunidade destas pessoas poderem participar nessas jornadas? Olha, eu gostaria muito de acreditar que efetivamente essa gente deveria participar, porque sem dúvida nenhuma iriam enriquecer as jornadas. Mas anteriormente às jornadas, vamos já pensar nas questões da catequese. Exatamente. Uhum. Felizmente eu estou numa paróquia em que não se faz discriminação. Não se faz discriminação. Qualquer criança que se inscreva na catequese tem condições. Agora, é preciso efetivamente, os catequistas precisam também de formação nesta área. Os catequistas precisam de ajuda, eu estou a falar no geral, porque Sim, sim. normalmente aqui na paróquia, quando precisam de ajuda, vêm ter informalmente comigo e eu estou, como é óbvio, disposta a ajudar. Eu própria eu dou catequese ao 6º ano, tenho comigo meninos com deficiência e eles participam e estão, e são dos que estão logo ali na linha da frente, e efetivamente ajudam-nos a perceber, a perceber realmente e a chegar mais perto de Jesus. Ajudam-nos a nós, adultos, e ajudam aos seus pares, aos seus colegas a lá chegar. Portanto, espero que também que em termos de jornadas que, que a juventude mais fragilizada, as que correm maior risco de ir para as margens e para as periferias sejam efetivamente convocados e que se derrube barreiras, porque essa é a nossa função. Até Essa é a porque nossa nós, função. até porque nós temos uma vantagem, agora se calhar não é tão notória, mas no meu tempo de estudante e pouco depois ainda acontecia isso, os jovens têm essa capacidade de não criar barreiras, ou seja, se encontrarem alguém diferente, tornam-no quase um dos seus, não os separam. Agora está um bocado diferente, a competitividade cria barreiras, mas os jovens ainda têm essa capacidade, creio eu, de não fazerem segregação como os adultos às vezes fazem. Portanto, é aquela pessoa que está ao meu lado, não vê, não anda, mas é uma pessoa como eu, tem capacidades. Eu senti isso ao longo da minha vida e ainda agora sinto que acontece isso. Eu acredito que se a juventude for motivada por vós, que sois professores, que sois catequistas, a acolher o outro como ele é, cada vez mais será fácil que as franjas da sociedade, que esta franja da pessoa com deficiência se vá atenuando, se vá diluindo e daqui a uns anos a Igreja realmente dê um grande exemplo de inclusão à sociedade. Eu acho que isso que realmente. Eu penso que as coisas estão a caminhar bem, Américo. Uhum. Sinceramente, penso que sim. Penso que mesmo nas próprias escolas, em 2016 ou 17, saiu o novo perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. E esse perfil de aluno que se pretende já é um aluno crítico, solidário
interventivo, com capacidade de iniciativa, portanto, não é meramente aquele aluno o aluno das boas notas, Sim, percebes? sim, É sim. o aluno também que tem que ter outro tipo de atitudes e de características que se espera que tenha para que seja muito mais bem sucedido em sociedade, não é? E é isso que todos nós queremos. Agora, tudo isto demora o seu tempo, não é? Isto ainda está tudo muito embrionário, Uhum. mas temos que Mas criar pelo alicerces. menos já está a começar, isso é importante. É, exatamente. E eu penso que, independentemente de fações políticas, tinha que haver um pacto para a educação, um pacto muito bem, muito consistente e que tentasse perceber o que faz falta efetivamente, o que vai fazer falta no futuro. E que estes valores e que estas atitudes fossem sediados nas várias escolas e que não se fizesse de conta, que se levasse mesmo a cabo estes projetos e este perfil de aluno que se pretende, que é um perfil de aluno muito mais alinhado com a educação inclusiva e com o papel o dar voz ao próprio aluno, seja ele, tenha ele, porque assim, isto não há o deficiente, há a pessoa portadora de deficiência, não é? É uma pessoa acima de tudo. E essa pessoa tem que ter o seu lugar, essa pessoa tem uma identidade e confere identidade ao contexto onde está. Enriquece através do contexto, não é? Mas para isso é preciso realmente dar recursos ao contexto, mas também enriquece o próprio contexto. Uhum. Isso sem dúvida nenhuma. Aliás, tu foste muito categórica durante a entrevista a demonstrar isso mesmo, que tu és aquilo que és graças às pessoas com quem aprendeste a ser, portanto, e nesse grupo de pessoas estão aquelas que normalmente ninguém as quer. E isto foi muito patente na tua conversa e só não entendo quem não quiser. Agora, ao jeito de brincadeira, e porque o programa vai para o ar já depois da campanha eleitoral, portanto já não vai influenciar as eleições, só Uhum. não poderia dizer isso, então não queria fazer campanha. Eu, na tua escola, e com a tua escola, e com o teu agrupamento, aprendi uma coisa muito engraçada. Quando as pessoas são boas, até um presidente de junta comunista é bom. Eu recordo-me quando numa atividade, o presidente da junta era comunista. Ele estava presente. E normalmente eu não tenho nada contra os comunistas, nem contra nenhuma ideologia. Eu sou muito liberal, muito aberto. Mas admirei que um jovem, ele na altura tinha para 29 anos, 30, não devia ter mais, Sim, sim, o era Daniel, sim. Daniel, e achei de uma amabilidade, de uma simpatia, de uma entrega muito grande, uma admiração muito grande pelo trabalho que se fazia naquela escola. E a maneira como ele se disponibilizava com os transportes, com a ajuda que fosse necessária, e não era da boca para fora, via-se que era verdade, disse-me, não, isto vai além das ideologias, vai além das forças partidárias, é mais uma questão de sensibilizar a mentalidade de pessoas. E eu queria deixar aqui este testemunho na tua presença de que realmente, mais do que um voto numa pessoa, num partido, é na pessoa. E há pessoas que merecem os votos todos porque ao serviço da comunidade não olham a quem servem, olham àqueles que precisam de ser servidos, de serem ajudados, de serem apoiados, acarinhados. E eu queria que nesta entrevista ficasse realmente patente, porque tu conseguiste fazer com que a sociedade, em geral, até a política, acompanhasse esse teu projeto, esse teu, quando digo teu, é de todos aqueles que estão contigo, e isso é importante que aconteça. Agora, eu não queria terminar sem antes dizer-te que isto que aqui foi dito nunca tinha sido dito desta maneira. Também não há duas pessoas iguais e tu és diferente, os outros são diferentes, mas há uma coisa
que eu gostaria que ficasse aqui mencionado. Tu cresceste, desde que te conheço, cresceste sempre muito, foste crescendo, foste tendo ideias, muitas ideias. Além daquele sonho de que realmente os alunos, a determinada fase de escola, de escolaridade, pudessem ter saídas alternativas cá fora, há mais algum sonho que se possa revelar, há um desejo maior ainda que se possa revelar, maior e idêntico, que tu gostasses de ver concretizado enquanto educadora, enquanto formadora, quer de pais, quer de alunos? Ou qual era o desejo que tu gostavas mais que acontecesse nos próximos anos, já neste ano, que está agora a começar, que começasse a surgir no horizonte? Já conseguiste tanta coisa com aquelas pessoas que contigo trabalham. O que mais é que falta neste momento, assim, de imediato, para que tu digas, dei mais um passo para que os meus sonhos se realizassem? Olha, Américo, é assim, eu tenho, isso realmente é um sonho, é um projeto que efetivamente eu tenho, que é um projeto que nasceu também da vontade de algumas famílias, de alguns pais, destes alunos, sem dúvida. E é como tu dizes, eu estou num território onde há sinergias muito boas entre a paróquia, entre a própria autarquia, entre a junta de freguesia, portanto, tenho entre associações locais e, portanto, costuma-se dizer que há um ditado, um provérbio, penso que é chinês, que diz que para educar uma criança é preciso uma aldeia, não é? Também, se Uhum. calhar, para formar um cidadão a este nível, também será preciso essa aldeia para formar, e eu penso que nós uma. Temos aqui realmente condições para o fazer, eu acredito plenamente. E, portanto, os sonhos vão se construindo porque os sonhos vão se tornando realidade, porque eu sinto que não estou sozinha. Eu sinto que não estou sozinha e sinto que na altura em que efetivamente eu precisar de ajuda, que eu a vou ter de uma forma ou de outra. Agora é assim, há momentos de desânimo, não é? Há momentos em que parece que estamos a andar para trás também. Este confinamento, eu isso também não posso fazer nada para mudar, não é? Mas espero que efetivamente isto em breve nos deixe respirar e nos deixe voltar a aproximar fisicamente dos alunos, porque eles precisam muito destes abraços e efetivamente eu tenho muito pouco tempo para lecionar. Eu este ano só estou com 2 tempos letivos, é o que me permite fazer a direção. Mas eu gosto muito, muito, muito de estar com estes alunos, e quer dizer, não estou com eles formalmente em contexto de aula ou de centro de apoio, mas encontro-me com eles várias vezes porque eles fazem muita falta e são eles que desafiam a escola. Portanto, a minha vontade, olha, o meu sonho, vou-te dizer um sonho, era de criar os rankings, já que os rankings estão agora muito em voga, os rankings das notas, criar os rankings das escolas mais inclusivas. Boa ideia. Olha, eu acho que efetivamente éramos uns bons candidatos, sabes? Acho que sim. Agora, eu acho que sim. Tu Eu acho realmente, que sim, Américo, acho que sim. realmente era faz parte dos rankings das energias e das ideias excelentes. Olha, eu, sinceramente, gostei imenso de todo este tempo que aqui estivemos e tu sabes quanto é bom trocar ideias contigo, partilhar das tuas experiências. Mas eu queria terminar, e agora é para terminar mesmo, com uma pergunta, se calhar a mais difícil de todas que fiz até agora, a ti. Não costumo fazer a ninguém, mas a ti apetece-me fazer. Um dia, quando já for muito velhinha e deixares este mundo, que recordação é que gostarias que este mundo tivesse de ti? Bolas, Américo, essa foi forte agora, não é? Com tanta coisa que tu já tens dado a este mundo, é difícil escolher uma coisa que. Mas há alguma coisa deves gostar que fique marcado na tua história entre os homens. Olha, gostava muito de poder deixar para os meus netos
e para os meus bisnetos, que eu ainda espero vir a conhecer alguns, não é? Efetivamente uma sociedade mais inclusiva, mas a sério, e uma escola bem mais inclusiva, porque se eu conseguir de uma forma ou de outra contribuir pela minha prática ou pela investigação que faço, se conseguisse contribuir um bocadinho nesse para que isso efetivamente acontecesse, eu sentir-me muitíssimo feliz. E penso que era e sei lá, encontrar algum aluno que, como já me tem acontecido numa situação ou de outra, que diga: olha, a professora acreditou em mim, acreditou que eu era capaz. Uhum, uhum. E é verdade que isso é importante que as pessoas acreditem que alguém acredita em nós, ou descubram que alguém confia, acredita em nós. E tu és uma pessoa que confias naqueles que tu tens ao teu encargo como professora, como educadora, e não só como pessoa. Agora, por tudo aquilo que tu és e por tudo aquilo que tu dás, acho que esta entrevista vai ficar na história. Eu espero que quem nos ouça, quem nos veja, possa também dizer, olha, porque não eu dedicar-me a esta causa da inclusão, seja na área do ensino, seja na área da catequese, seja na área que for, porque não eu, como empregador, ter a oportunidade a pessoas diferentes de poderem mostrar aquilo que valem. Vamos fazer votos para que, a partir desta entrevista e outras que venham, também possamos mudar um pouco estas mentalidades, criar mais abertura. Eu confio nisto, confio que tu vais conseguir, com as convicções que aqui trouxeste, com a firmeza, ajudar a que isto tudo aconteça. Sabe-se lá se um dia não haverá uma estátua, não é daquelas estátuas, estatuetas, uma estátua em São Pedro da Cova que simbolize a luta pela autonomia, pelo respeito, pela dignidade daqueles que normalmente são esquecidos ou que não são tidos em conta e muito menos aproveitados nas suas valências. Gorete, muito obrigado. Um bem-aja por tudo aquilo que tu és, que tens sido e que vais continuar a ser, de certeza. Obrigado. Olha, Américo, esse respeito é mútuo, tu sabes, essa consideração. Agora, falando em estátuas, não. Olha, estátuas de areia são tão boas, fazem-se e desfazem, e os meninos realmente são exímios em fazê-las e em recriar. Portanto, só esse nível mesmo. Está bem, Américo? Tá Obrigada. bom. Obrigado, Obrigada. eu, Gorete. Obrigado. Obrigada. Boa noite.